Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo possa envolver completamente o seu coração. Estamos aqui com a Bíblia aberta para esse momento de paz, de alento, de refrigério, um momento para ouvirmos Deus. Ouvirmos Deus. Deus é bom, a misericórdia dele dura e dura para sempre. Uma das verdades tão lindas da Bíblia diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Pode parecer tão estranho isso, achando assim, Deus parece que ele faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas. O amor dele para comigo é o mesmo amor para com você. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe uma única pessoa, um único ser humano que ele não ame. E ama da mesma forma, da mesma maneira. Agora, o que nós precisamos é nos ver amados e queridos por ele. Nosso grande drama é que nós sempre queremos fazer comparações com os outros. Nós devemos apenas ter um referencial na nossa vida, que é Jesus Cristo. Olhar para ele, olhar para ele. E quanto mais caminhamos com ele, a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem. Mas eu preciso fazer algo também. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso reparar para mim mesmo. Eu preciso me ver no espelho de Deus, a minha vocação. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, existe exatamente algumas questões muito sérias para aqueles que querem viver aqui na terra a vontade de Deus e o propósito do Senhor. Eu quero ler para você. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O texto termina dizendo, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Normalmente, nós fazemos as escolhas sempre lá por cima, não é assim? É o mais bonito, é o mais perfeito, é o mais isso, é o mais aquilo, é o mais aquilo, é o mais, é o mais, é o mais, é o mais, é o top. Mas é tão interessante que Deus faz algo totalmente o inverso. Ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eu me vejo a mim mesmo. Quando eu olho para mim, falando aqui com você agora, é só pela bondade de Deus. Não é mérito algum meu, não é fruto da minha capacidade, não é fruto de alguma coisa que eu conquistei, não. É só pela bondade dele. A minha vida, se hoje eu tenho 65 anos de idade, não é porque eu tenha isso assim, seja tão isso, não. É só pela bondade dele. Algo que todos nós temos que fazer é reparar. Ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o inverso. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus me escolheu tão limitado. Eu me vejo assim tão limitado. A única coisa que eu tenho foi que Deus bateu assim, eu escolhi esse aqui. Escolheu por quê? Porque eu tinha tanta capacidade natural? Não. Exatamente porque eu não tinha. Deus faz as coisas, o reino dele é esse reino de ponta cabeça. Por isso parece ser até uma coisa de louco. Por isso ele diz, pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os sábios, os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É por isso que sempre nós devemos dizer, foi Deus que deu, foi Deus que me capacitou, toda honra deve ser dele. É tão triste quando as pessoas chamam a honra para ele mesmo. Herodes, a Bíblia diz, um rei, construiu uma cidade tão magnífica. E houve um momento quando ele contemplou toda a obra que ele fez, os palácios, as avenidas, coisas assim tão majestosas. E ele bateu no peito, eu que fiz. Ele morre e logo é comido por vermes. Nabucodonosor caiu na mesma besteira de insuflar o seu orgulho. E ele foi depois pastar como animais do campo. Ou seja, sempre você deve dizer, foi Deus que deu, foi Deus que fez, foi Deus que me capacitou. Sabe, a honra de Deus, Deus não dá sua honra para ninguém, é Ele. Mas quando você coloca Ele realmente dizendo, foi Deus que me capacitou, foi Deus que tem me sustentado até agora, foi Deus, não é uma conquista minha. Ou seja, você sempre deve dizer, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. A nossa honra deve ser apenas uma só, de ter sido honrados por Ele. Só isso. Mas nunca procure encher o seu coração, estufar o peito e ficar marculado pelo orgulho. O orgulho precede a ruína. Sabe, tem essa dependência de Deus. Deus criou o homem, mas a vontade de Deus sempre foi que o homem vivesse dependendo dele. Não que ele fosse uma marionete onde Deus ficaria manipulando o homem. Não é isso. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, mas Deus permitiu que o homem escolhesse o seu próprio caminho, escolhesse depender de Deus ou depender dele mesmo. No jardim do Éden, tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tomou o conhecimento do bem e do mal, entendeu? Posso por mim mesmo fazer o que o Criador faz. E bagunçou toda a história. Mas nós temos que viver da árvore da vida, dizendo, sem Ele eu não posso viver. Jesus Cristo disse, eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém estando em mim não produzir fruto, então se você está nele, você vai produzir os frutos da vida de Deus aqui na terra e vai manifestar toda a realidade da vontade dele, cada dia, cada momento, de uma forma tão bonita. Tinha tanto para falar com você, mas você agora pode ligar para nós. 3429-9550. Queremos ouvir você. Temos uma equipe enorme ao lado desse único telefone, 3429-9550, para ouvir você, orar por você e abençoar o seu coração. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.